continuamente no altar ou sobre o altar e não se apagará. Amém? Vamos falar de novo? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ô glória! Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ensaiar com vocês outra palavra. Agora nós vamos falar hebraico juntos. Amém? Você já falou hebraico? Não pode dar mão na língua, mas você sabe falar hebraico. Eu vou falar só uma palavra. A palavra é mais ou menos assim, ó. Vai e crá. Vamos tentar? Vai e crá. Agora todos juntos. Vai e crá. De novo. Vai e crá. Você sabe o que significa isso? E ele chamou. Ele chamou. E sabe o que isso significa? É o significado do livro de Levítico, onde foi tirado o tema. Vai e ele chamou. Aleluia. Vamos falar de novo? Vai e ele chamou. Ele chamou você. Ele me chamou. Aleluia. Você crê nisso? Oh, glória. E sabe qual foi o tema que eu dei para a palavra dessa manhã? E ele nos chamou para alimentarmos o fogo da sua santidade. Amém. Oh, glória, vamos falar junto? E ele nos chamou para alimentarmos o fogo da sua santidade. Oh, glória. Aperta o cinto. Fala aí pro teu irmão. Vira para ele agora. Diz assim: aperta o cinto. Porque agora Deus vai falar com você. Aleluia. Deus vai falar com você. Oh, glória. Quando estávamos lá no livro de Levítico, existiam sacerdotes. Um sumo sacerdote que entrava lá na presença de Deus, no Santo dos Santos, e matava um boi, e matava uma ovelha, e matava um bode, e matava casais de rolinhas e pombos. Aqui parece que tem um sacerdote. É, pastor? Eu ouvi dizer, teve um sacerdote aqui que matou um boi. Opa! Teve um sacerdote aqui que matou um boi em pé. Essa é a palavra? Oh, glória! Boi está laçando. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! E muitos podem perguntar assim e falar assim: oh, pastor, mas sacerdote também comia carne do boi? Também comia. Aleluia! E era jogado lá um punhado de farinha no fogo. E aí Deus dizia assim: olha, existe algo chamado oferta de manjares, que quando era jogado no fogo, Deus dizia assim: essa oferta ela não queima toda. Por quê? Porque o restante é do sacerdote. Amém? Aleluia. Deus aceitava o sacrifício, mas ele se preocupava também com a comida do sacerdote. Amém? Eu acredito que o homem que matou o boi em pé lá, como disse o pastor Agostinho, né? Matou o boi em pé. Mas era assim, irmãos, ó. Matava o boi em pé, o sacerdote pegava, colocava a mão sobre a cabeça do boi. Amém? E ele degolava o boi. Ô, glória! E todo o ritual do sacrifício, aleluia, começava a ser executado. E ele nos chamou para sermos sacerdotes do fogo da sua santidade. Você pode até não estar entendendo 100% do que eu estou falando nesta manhã, mas o Espírito de Deus vai te revelar. Aleluia. Pode ser, eu tomar um pouquinho d'água. Até começo a falar, muitas vezes a voz vai roqueando. Preciso tomar água. Segundo os entendidos, se
você falar, eu quero até falar isso aqui para os presbíteros, viu, pastor? Tomar liberdade. Se você começar a falar demais, não usar água, você pode criar um calo nas suas cordas vocais e ter um problema. Então, por prevenção, a gente já vai tomar. Né? Então, irmãos, toda liturgia, melhor falando, que competia ao sacerdote executar, ele tinha que executar. E essa questão do boi velho e matar o boi, existem pessoas que pensam que pegavam o boi, jogavam lá em cima do altar e deixavam o boi queimar. Não era bem assim, não. Você sabia que em cima do altar do sacrifício não podia queimar a pele do boi? Então era tirado todo o couro do boi. Tirava o couro, só queimava a carne. Algumas partes tinham que ser lavadas para colocar em cima do altar. Tanto o sangue como a água tem muito significado dentro da Bíblia. E hoje eu não quero me ater a explicar muita coisa, porque a gente sabe que o templo é nosso inimigo. Senão eu teria que explicar muita coisa. Mas eu quero falar do fogo que arde no altar. Porque a nossa proposta o nosso tema é que Deus nos chamou para alimentarmos o fogo do altar. Então eu quero tentar afunilar esse tema, para que você sinta que você é o sacerdote. Lá, o sacerdote era ali. Lá, o sacerdote tinha diversos nomes. Lá na lei. Quando chegamos no período patriarcal, geralmente os pais, eles ofereciam o sacrifício, como Noé, como Abraão. Mas da lei em diante, começa a surgir o sacerdócio aramânico. E esses sacerdotes tinham que executar a continuidade do fogo. Porque o primeiro fogo, quem colocou foi Deus. Amém? E daí por diante o sacerdote tinha que dar continuidade ao fogo para que ele continuasse ardendo. Glória a Deus. E se não tem linha no altar, o que é que acontece, irmãos? O fogo apaga. E quando o fogo apaga, sabe o que é que acontece? O homem perde a comunhão com Deus. Porque ali no fogo estava a presença de Deus. E quando Deus disse que era um sacerdote aparecer e deixar o fogo queimando continuamente no altar, significava que o sacerdote apresentava expiação pelos seus pecados, pelos pecados do povo, e tinha a obrigação de deixar o fogo queimando. Queridos e amados irmãos, quero contar uma ilustração rápida. Havia um nômade. Vocês sabem o que é nômade, né, gente? Aquelas pessoas que habitam em barracas, mudam de lugar em lugar, nos períodos primitivos, era muito costumeiro. E resumindo cada vez mais, diz que um viajante apareceu lá numa tenda de um nômade. E ele percebeu que o nômade, ele não usava fogo. E ele passou a olhar e falou: vou ensinar esse cidadão a cozinhar. Né? Vou ensinar a ele aprontar o alimento cozido. Esse nômade nunca tinha comido uma comida no fogo. O que aconteceu? Ele conversou com o nômade, ele disse: sim, mas como é? Ele disse: você vai pegar a linha, pega uma vasilha, bota em cima, taca fogo embaixo, bota o alimento, cozinha, pá. O nômade comeu aquela comida, achou gostosa, beleza. O cidadão seguiu sua viagem. Na volta, ele passou de novo lá. Quando olhou, o nômade não estava cozinhando a comida. Rapaz, vou fazer uma coisa diferente com esse cidadão. Eu vou ensinar ele a fazer fogo agora. Eu vou ensinar ele a fazer fogo. Aí disse que ensinou a ele a fazer fogo. Ele fez fogo, cozinhou a comida, achou gostosa, deu graças, maravilha, não top. O viajante, ele seguiu o seu caminho. Quando o viajante deu as costas, aquele nômade, ao invés de continuar a preparação da comida, sabe o que ele fez? Ele passou pelas aldeias vizinhas, pelos parenteiros, e ele começou a fazer demonstração
de como é que se faz fogo. Ele achou aquilo espetacular, fazer fogo. Ele não conhecia aquilo. Agora ele virou um artista do fogo. Ele virou a atração. E ele começou a demonstrar como é que se fazia fogo. E recebia os aplausos do povo. E ele ficou muito alegre com aquilo. E fazer comida, nada. Um pouco de gente volta de novo, encontra o cara lá, aquela roda de gente, o cara se apresentando, ensinando a fazer fogo, demonstrando fazer fogo. Só que o viajante tinha ensinado para ele que o fogo era para aprontar comida. Assim são muitos crentes. Assim são muitos crentes. Quando fala fogo, ele já está falando línguas. Quando fala fogo, o sapato de fogo passa por baixo dele, as canelas de fogo começam a subir, ele começa. Aí o senador chegou e disse para ele assim: rapaz, te ensinei a fazer fogo para você aprontar o alimento. Não foi para você se exibir. Não foi para você se apresentar. E ele ficou zangado, ficou chateado com aquilo. Mas mesmo assim, ele meio contrariado, né? Ele disse assim: eu vou aprontar comida. Aí foi lá, botou ali, botou jeito, botou caneco, tal. E com pouca comida cozinhou, ele foi provar a comida. A comida mudou o sabor. Eu acho que a comida estava queimada. Porque ele já estava fazendo contrariado, né? Estava fazendo zangado. Moral desta história: tem muitas pessoas que preferem copiar aquilo que é errado. Irritação. Ao invés de fazer a coisa certa. Deus quer mandar fogo na tua vida. Fogo de Deus está nesse lugar. E Ele vai mandar fogo nesse lugar. Nesses dias que estamos aqui. E já sentimos o fogo. E o fogo vai continuar queimando. Aí você diz: ô pastor, o senhor está falando de que está falando de dons, está falando de línguas. Não é para falar, mas não. Não estou falando nada disso. Estou dizendo assim: você quer fogo para quem, meu irmão? Para quem é que você quer fogo? Você quer fogo para o serviço? Ou você quer fogo para aparecer? Então, meu irmão, deixa o fogo de Deus se queimar. Deixa o fogo de Deus se queimar. Mas seja presente como sacerdote. Porque sacerdote apresenta serviço. Sacerdote não fica fazendo fogo de nômade. Ô glória! É um dos tipos de fogo também, minha irmã. A irmã falou aqui: fogo de palha. É um dos tipos de fogo também, que queima, mas passa rápido. Então, meu irmão, Deus está presente nesse lugar. Fogo está queimando. Fogo está queimando. Mas aí tem que saber assim: Deus está mandando fogo para queimar. Para quê? Na hora que o irmão te chama para você limpar o chão, tem que se apresentar, ou o fogo apaga. Então você se segura, aperta agora sim, porque nós vamos entrar na área do sacerdócio. O sacerdote tem que trabalhar, tem que apresentar serviço. Mas é o presbítero, é o pastor, é pastor. Ou todos têm que trabalhar? Todos têm que trabalhar, Não tinha só o homem que matava o boi, não. Tinha um homem que vigiava, tinha um homem que limpava, tinha um homem que confeccionava lá os utensílios da casa de Deus. Dizem que tinha cerca de 80 homens trabalhando no sacerdócio. E mais outros lá do sacerdócio levítico. Tinha muito trabalho. Tinha muito trabalho. E a obra do Senhor tem muito trabalho. No passado, geralmente era só uma família chamada família araônica ou família levítica. Mas depois da graça, que o véu do tempo se rasga. Aí o apóstolo Pedro ele escreve assim: vós, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo escolhido. Amém? E João escreve dizendo: vocês são reinos e sacerdotes. É só o pastor Agostinho
é sacerdote? Não. Todos nós somos sacerdotes. Então você aperta o cinto. Porque se Deus hoje começar a lançar sua palavra em seu coração, você começa a refletir. Porque Ele está querendo que você se posicione para o serviço. Ah, mas eu sou pai. Ah, mas eu sou mãe. Como a irmã estava explicando aqui, os pais apertem o cinto, porque Deus nesta manhã quer tratar contigo. Com teu sacerdócio. Amém? Com teu sacerdócio. Irmãos, porém, eu não vou numa linhagem. Eu sou pentecostal, viu, irmãos? Agora, eu sou pentecostal, mas nós temos que trabalhar o contexto histórico, o conteúdo, porque nós falamos ali, fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas para isso acontecer, versículo anterior, esse, aquele que disse assim, e ele chamou. É a primeira palavra do livro de Levítico, está lá escrito, e ele chamou Moisés. E disse, agora você fala para os sacerdotes? E ele começa a dar instrução, como devia ser. E nesse capítulo, ele diz assim, abre sua Bíblia aí lá, Levítico, capítulo 6. Eu quero tentar ser rápido. Capítulo 6, versículo 12. Pois sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá ordem, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Fala comigo, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele mandou colocar em ordem. De novo, Ele mandou colocar em ordem. Glória a Deus, aleluia. Por isso, sacerdote, coloca agora em ordem o teu sacerdócio. Aleluia. Coloca o teu sacerdócio em ordem. Palavra boa, Jesus. Aleluia. É hora de colocar o sacerdócio em ordem. Glória a Deus. Jovem, adolescente, pai, mãe, presbíteros. Amém. Comece a colocar o sacerdócio em ordem. Porque é você que vai acender a lenha. Aleluia. Glória a Deus. É você que vai colocar a lenha para dar continuidade ao fogo da presença de Deus. Meu Deus, aleluia. Querido e amado irmão, muitas vezes os problemas acontecem. E a primeira coisa que a ovelha fala é culpa do pastor. É assim mesmo. É culpa do presbítero, pastor Agostinho. Não foi em casa. Eu estou atravessando um problema lá com meu marido e ele não me visitou. Ô minha irmã, o sacerdócio é seu. O sacerdócio é seu. O pastor pode te orientar, pode te visitar, pode te dar uma instrução. Agora, conserta o teu sacerdócio. Ponha ele em ordem. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus, Ele vai lhe perguntar por que você não botou em ordem o sacerdócio. Não vamos ficar em cima de uma imagem passada, lá do sacerdócio araônico, querendo ser apresentadores de sacrifício e não de obediência. É para colocar em ordem, meu irmão. Veste as vestes da justiça e coloque em ordem. Você sabia que o sacerdote ele tinha que vestir uma veste de linho? Como diz o pessoal, ele tinha que vestir lá o cuecão, um chambrão lá de linho. Depois ele pegava a estola sacerdotal e colocava por cima. E ele tinha que apresentar-se diante do sacrifício com uma veste adequada conforme o que Deus mandou. Porque se ele não se apresentasse conforme o que Deus mandou, o fogo de Deus o consumiria. Então, meu irmão, coloca em ordem o teu sacerdócio. Coloque em ordem o teu sacerdócio. Ah, pastor, mas não está dando, está difícil. Depois nós vamos ver sobre isso.
Fogo de Deus é fogo consumidor. E o fogo continuará ardente, queimando todos os dias. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós falamos em fogo, como eu já disse, os irmãos, canela de fogo, sapato de fogo, língua de fogo, começa logo a pular, gritar, e, oh glória, aleluia! Mas se isso não for fogo que traga mudança, é fogo de nômade. Fogo de nômade. Fogo de nômade. Então, irmãos, eu vou levar para vocês assim um pouquinho do contexto histórico e do conteúdo. O contexto histórico de Levítico, ele trata da comunhão e da santidade de Deus. Amém? Ele trata de comunhão e santidade. O que é que acontece? Você tinha que procurar ser santo diante de Deus e para com o seu próximo. Nós encontramos Jesus lá no Novo Testamento falando assim: tudo que você quiser que os homens façam com você, você faz com os homens. Trata como do próximo. Mas quando você chega lá em Levítico, você encontra assim: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? É a mesma coisa, irmão. Então você vê que o tratamento não é só o tratamento de fogo, mas é para quê? Aleluia. Para quê que Deus quer que você alimente o fogo? É para você entrar em santidade na presença de Deus e também entrar em santidade na presença da congregação e na presença do mundo e em todos os lugares por onde você andar. E não dá para ter duas vidas. Uma vida de santo na igreja e uma vida de diabo lá no mundo. Então, irmãos, você é santo. E aqui a palavra, ela ensina que tudo que os sacerdotes tocavam se tornava santo. Tudo que ele tocava 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 se tornava santo. Porque ele vinha da presença da santidade. Quando ele vinha da presença da santidade, ele não podia vir com impiedade, com pecado. Ele vinha santo e tudo que ele tocava era santo. E Deus chamou. Vai entrar. E ele te chamou para o fogo. Ele te chamou para o fogo da santidade, para alimentá-lo. Aleluia. É fogo para quê, igreja? E muitos, quando pensam, não sei se algum pastor falou assim, algum pastor falou, não sei se foi irmão aqui, falou: eu peco e Deus perdoa, eu peco e Deus perdoa, e eu peco e Deus perdoa. Depois eu vou lá, entro lá e peço perdão, e ele me perdoa, e ele me perdoa. Você pode me enganar, Deus você me engana. Ele é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor, irmão. Tô ligado. Irmãos, esse fogo tinha que continuar queimando. Aleluia. Homem em pecado não podia entrar no santuário. Homem em pecado não tinha que entrar no santuário. Porque se ele entrasse, ia dizer que Deus disse. Quero contar uma alusão a isso. Lá no Gênesis, todos vocês já viram. Todo mundo conhece a história. Adão pecou com Eva. Aí disseram que foi Eva, né? Mas Adão foi cúmplice. Será que você aceita sua esposa? Onde ela é, você pode? Ou você leva ao sacerdócio? Ou chama para ordenar, como é? Você é esposo. Vai segurando algumas coisas aí, viu? Culpa dos dois. Pois é. Por isso Adão pegou a culpa com ela. Jogou nela, mas foi ele. Levou também a culpa.
Mas o problema não é esse. O problema é você tem que terra da mão. Ali, meu irmão, não sei se vocês lembram, mas tem um texto que diz assim, que Deus, ele fez um sacrifício. Vocês sabiam disso? Deus fez um sacrifício no Éden. Porque Adão seria culpado de toda uma raça. Segundo os teólogos falam que Adão ele passou uma espécie de vírus de pecado para nós, chegou até nós. E todos nós temos uma natureza adâmica. Quando a palavra diz, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, não existe um só justo. Pegamos o vírus, pegamos a moeda de saco. Então quando Deus ele olha para Adão e diz, Adão, onde é que tu está? Senhor, eu estou aqui, escondido. Eu achava que podia esconder a presença de Deus. E vocês sabiam que a primeira grife surgiu no Éden? Grife é quem faz roupa, né, irmãos? Sabia que surgiu lá? A primeira grife está ali. Porque eles fizeram para si roupas de figueira, achando que tinha que tapar o que devia. Porém, quando Deus, ele olhou e disse, isso aí, ó, não funciona. Aí Deus, ele teve que matar animais inocentes. Tirar a pele. Lembra que eu falei da pele? Que não podia o sacrifício ser apresentado com pele? Deus tira a pele do sacrifício. E Deus faz roupas para Adão e Eva. Amém? Então nós vimos ali, não dá para falar tudo porque eu te pergunto, mas Adão passa a culpa para toda a humanidade, para toda a raça. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? A ira de Deus se acendeu. Esse dia eu preguei lá na igreja, né, pastor Gustavo? A ira de Deus é uma ira eterna. Eternidade não tem fim. E o holocausto tem fim, irmão? Sacrifício tem fim? Você pega 100 boi, adora. Depois precisa sacrificar de novo. Você desobedece como Saul desobedeceu e disse, tenho 1000 boi gordinho aí para teu Deus. Meu Deus gosta de churrasco. Não, irmãos. Saul achava que Deus gostava de churrasco, que Deus se alimentava de churrasco. Irmãos, aquilo que é eterno não pode ser saciado por aquilo que é material. Aquilo que está no limite da matéria. E Deus não está na dimensão da matéria. Por isso, João olha para Jesus e diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só um inocente poderia aplacar a ira da deidade. Esta deidade chamada Deus. E Jesus, ele sabia aplacar a ira de Deus na linguagem de Deus. Por quê? Porque ele é Deus. Eu não sei totalmente a linguagem de Deus. Se ele me dizer, me dê essa caneca, eu dou. Agora, se me dizer, me dê essa Bíblia, eu dou. Esse copo, eu dou. A minha roupa, eu dou. É para aplacar a ira de Deus, eu vou jogar minha Bíblia lá. Mas Jesus não. Jesus sabia que era sangue inocente. Aleluia. Aleluia. Sangue inocente para aplacar a ira de Deus. Fala comigo. Vai entrar. Vai entrar. Mais ou menos. Vai entrar. Vai entrar. E ele chamou. E ele chamou. Chamou você. Ele me chamou para alimentar o fogo da sua santidade. Não que ele precisasse, mas para que nós dessemos continuidade àquele fogo. Amém? Para que passássemos, para que tornássemos visíveis ao homem que Deus é santo e que nós precisamos ser santos. Amém? Amém. Então Deus, ele como um ser espiritual, teve que materializar muita coisa para que nós entendêssemos a linguagem dele. Porque se fôssemos falar uma linguagem de Deus, assim, estamos dentro d'água, porque nós não entendemos muitas vezes nem nós mesmos. Deu para entender, irmãos? Mas para o fogo queimar continuamente do altar, nós precisamos de quê, irmãos? De lenha. Sem lenha, o fogo apaga. Vida no altar.
Sem lenha, o fogo apaga. Por isso nós precisamos pegar lenhas que alimentem o sangue, o fogo de Deus, apresentando a Deus o sacrifício vivo. Amém? Você é o sacrifício vivo. Eu sou o sacrifício vivo. Tanto o sacerdote como o povo. Graças a Deus. Aleluia. Tem que ser sacrifício vivo. Irmãos, se segura aí os pais. Os adultos, pais, eu sou pai, viu? Estou aí no meio. Não estou me colocando de fora não, viu? Sacerdócio paterno. Sacerdócio paterno. Ser pai é sacerdócio, pastor? É, né? Ser pai é sacerdócio, irmão. Ser pai é sacerdócio. Geralmente aqui na nossa cultura ocidental, os pais, eles deixam os filhos muito à vontade. Como diz o pessoal, leva. Tem. Se possível, ele passa para o diácono. Se possível, ele passa para o professor de escola dominical. Ele passa para a professora do colégio. E às vezes ele fala assim: o senhor precisa conversar com meu filho. Precisa conversar com a minha filha. Ele ou ela muitas vezes não conversa. Não exerce o sacerdócio. Aí depois que o bode está manco, aí que aparecer diante de Deus apresentando um sacrifício manco. Aí quer trazer boi cego, quer trazer ovelha cega. Aí Deus diz: eu posso até consumir, mas não dá para aceitar. Porque se você jogar no fogo de Deus, nós vamos ver isso. Então vocês observem, irmãos. Os irmãos dizem assim: não deixe os meninos crescer. Quando eles ficarem com 15 para 16 anos, eles decidem se eles querem ser crente ou não. Você já ouviu falar isso, irmão? Infelizmente, o irmão falou sério. Deixa eles crescer que eles decidem. E os irmãos acham que isso é difícil demais de fazer. Olha, o sacerdócio paterno realmente é difícil. Às vezes eu fico impensável. Mas Jesus não falou que era porta larga. Jesus falou que era porta estreita. Então eu tenho que emagrecer para passar por ela. Amém, irmãos? Então eu tenho que emagrecer. Não estou falando nada que tem mais um corpinho avantajado. Estou falando disso. Emagrecer espiritualmente. Eu tenho que me consumir para passar. Então é assim, nós achamos, não, ele decide lá na frente, tal. Tem o sacerdote, o papel seu. Entendeu? Desde quando eu falo para o meu filho, eu falo: meu filho, quando você não era nascido, lá atrás, quando eu comecei a namorar com a mãe, nós projetamos uma família. Quando chega aqui agora, você quer mudar. A coisa não pode ser assim. Para a cultura judaica, não tinha essa conversa de ocidental. Nossa conversa: deixa ele crescer. O livro de Levítico era difícil de compreender. É difícil para mim, que eu sou adulto, que dirá para uma criança. Você sabe qual era o pensamento judaico? Ensina a criança no caminho que deve andar. Você começava a incutir desde cedo. Incutir o quê? Que Deus era santo e que ele tinha que ter uma vida santa para se relacionar com os outros homens. Então assim, o projeto era desenvolver uma comunidade de santos e não uma comunidade profana. Tem as exceções, alguns casos dentro da história, mas a intenção era justamente essa. Amém, irmãos? Agora, irmãos, para o altar continuar queimando, tem que haver lenha. Amém? E qual é o melhor tipo de lenha para queimar no altar? Fala aqui, minha irmã, você de branco na frente. Fala aí. Qual é a melhor lenha para queimar no altar? Posso? O irmão deu aqui, chega e passou pelo meu filho. Uma pesca para a irmã assim, ó, seca. Amém? Lenha seca é o que alimenta o fogo, que dá combustão, que faz o fogo crescer. Mas também, irmão, tem lenha molhada. Muitas vezes a coisa aperta, né? Amém, irmãos? Tem lenha molhada também, que muitas vezes a gente tem que botar no fogo, para depois que o fogo pega, aí você bota a lenha molhada também. E tem irmãos que parecem lenha seca, mas tem outros que parecem lenha molhada, e tem outro que parece plástico. Quem já viu um plástico queimando no fogo? Sim, mas e quando ele não derrete todo, como é que faz? Ele se entorta todo. É isso, irmãos?
Então tem crente que passa pela presença de Deus e ele sai todo torto de lá. Porque Deus, Ele quer que a lenha que vá para o altar seja uma lenha seca, uma lenha que pegue fácil, uma lenha compatível com Ele. Quando Ele diz, sede santos que eu sou santo, Ele quer uma linha compatível com Ele. Mas como a Bíblia diz que Ele é fogo consumidor, tem algumas lenhas molhadas também que vai no meio, e quando chega lá é consumido. E vai uns pedaços de plástico também, chega lá, é consumido. E tem um profeta que diz assim, se eu fosse pegar a floresta do Líbano todo e colocar no fogo, o Senhor consumiria tudo. Porque não tem santidade que basta para Ele. Amém? Então, irmãos, o sacerdote tinha que apresentar todos os dias lenha no altar. Tira a cinza, coloca a lenha. E o que são cinzas, irmãos? O que são cinzas? As cinzas são lembranças do sacrifício